Outra questão importante que nós também não podemos esquecer é em relação ao estresse. Cada vez mais se fala sobre o estresse, né? E por que a gente se fala muito sobre o estresse? A ciência já sabe que o estresse aumenta o cortisol. E se a gente aumenta o cortisol, nós temos vários malefícios no nosso corpo. Lembrando que o cortisol ele é um hormônio essencial, mas ele pouco nos faz mal e ele em excesso nos faz mal. Nós precisamos do cortisol em níveis fisiológicos, assim ele não gera agressão para o nosso corpo. Se esse paciente está muito estressado, se ele vive estressado, se ele tem um ambiente familiar estressante, um ambiente de trabalho estressante, se ele é um paciente que ele sofre muito de ansiedade, esse paciente vai estar constantemente ativando o cortisol. O cortisol, para nós da estética, ele acaba conosco, porque ele está quebrando o nosso colágeno, quebrando as fibras de elastina, nos causando flacidez, nos causando envelhecimento precoce e aumento de rugas. Consequentemente, ele causa queda de cabelo, ele favorece com que o paciente desenvolva acúmulo de gordura. Ele tem uma facilidade maior para criar estrias. Por quê? Porque se eu quebro as fibras de colágeno e elastina, deixa aquela pele flácida, ela fica vulnerável a criar mais estrias. Aí você quer tratar estrias do seu paciente, quer tratar a celulite, quer tratar a gordura localizada, quer melhorar a qualidade da pele, quer melhorar o envelhecimento precoce, quer cuidar da queda do cabelo do paciente, mas não ajuda o seu paciente a controlar o estresse. Você não vai ter um resultado satisfatório. Você não está tratando o seu paciente dentro para fora. E a minha intenção para com vocês é ensinar vocês a conduzir o paciente de uma forma integrativa. O que é isso? Cuidando de dentro para fora, entregando beleza acompanhada de saúde. Então, gente, é muito lindo nós falarmos para os nossos pacientes assim, você tem que controlar o seu estresse. Uma coisa que é fácil controlar o estresse, né? Quando a gente vê, já jogou o marido pela janela, não é verdade? Mas nós precisamos de encontrar alternativas que ajude a gente a controlar o estresse. Júlias, como que se faz isso? Não sei. Não existe uma receita de bolo. O paciente tem que ir por si só se descobrindo e verificar o que ele gosta de fazer que deixa ele um pouco mais calmo. Então, tem pessoas que gostam de chegar em casa e assistir televisão, outros ouvir música, outros jogar videogame, outros gostam de ler, outros gostam de dançar. Enfim, Júlia, o que eu faço para controlar um pouco o meu estresse? Caminhada. Eu amo caminhar. E caminhar vai contra toda a minha hipertrofia, né? Porque eu sou muito magrela e eu treino e faço uma alimentação focada em hipertrofia. Então, caminhar para mim é teoricamente contraindicado, porque eu perco peso muito fácil. Mas eu não caminho para emagrecer, eu já sou magra, eu caminho terapêutico. É quando eu caminho que eu junto os meus raciocínios, que eu coloco as ideias do livro que eu li em harmonia, que eu penso num conteúdo para vocês, que eu tento resolver um problema de um paciente. É caminhando que eu vou ajustando as peças. Então, caminhar me acalma. Então, vocês têm que apresentar para o paciente soluções para que ele em si encontre algo que ajude ele a gerenciar esse estresse. Gente, e antes a gente pensava assim, paciente adulto é estressado. Paciente adulto tem muitas preocupações. Eu tenho recebido no meu consultório pessoas mais jovens com alto nível de ansiedade. Eu fico até assustada. Eu tenho recebido muitos pacientes que estão apresentando bruxismo muito precocemente. Para quem não sabe, o bruxismo é uma característica dentária onde o paciente desenvolve o ato de ranger os dentes. Não tem na literatura algo que justifique o porquê que o paciente desenvolve o bruxismo. Sabe-se que ele está associado a pacientes muito estressados, assim também como pacientes muito deprimidos. E o ato de ranger os dentes, o paciente faz isso à noite, dormindo. Mas o cérebro dele não desliga. Então, quanto mais preocupado ele está, mais tenso ele está, mais ele range os dentes. Antigamente, eu via isso nos pacientes, em pacientes adultos mais velhos. Não chegava a ser velho, assim,
adultos e progredia para a velhice, tá? Hoje eu tenho visto pacientes cada vez mais jovens no consultório apresentando o ranger dos dentes. Então, nós temos que pensar nessa situação para ajudar o nosso paciente. Então, assim, é lindo falar, ai, controle o estresse, gerencie o estresse, uma coisa que a gente faz isso no passo de mágica. Não, ninguém faz isso no passo de mágica. Mas a partir do momento que você é o profissional esteta que está conduzindo o seu paciente e que neste momento você é a autoridade perante o teu paciente, você precisa de apresentar alternativas para que o seu paciente enxergue uma luz no fim do túnel e que comece a partir dali diminuir o seu estresse. É da noite para o dia? Nada é da noite para o dia, mas é ali apresentando soluções que ele vai encontrar um caminho. E aí esse paciente vai acalmar. Quando esse paciente controla aí esse estresse, ele vai ter menos todos esses problemas que nós conversamos. Menos inflamação, menos quebra de colágeno, menos quebra de elastina, menos acúmulo de gordura, menos retenção hídrica, vai ter menos celulite, menos estria, menos queda de cabelo. Tudo isso está direcionado. Pacientes com mancha, se você te conversar direitinho, que esse paciente ele é um paciente que está sem controlar o estresse. Se você não ajuda esse paciente a diminuir o cortisol, você não melhora a mancha desse paciente. Então, isso se faz necessário. Júlia, mas como que eu vou saber se meu paciente tem cortisol alto ou baixo? Avaliando o exame laboratorial dele. Simples assim. Porque o paciente, gente, às vezes, ele chega para você e fala assim: eu sou muito nervoso, eu sou muito estressado. Mas muito quanto? Já está ao tal ponto de ter alteração no cortisol ou não? Porque só nos importa quando ele começa a ter alteração a nível de cortisol. Aí sim o negócio fica complicado, tá? Então nós temos que dosar isso a nível de exame. E o oposto também se prevalece. Às vezes o paciente fala assim: não, eu sou calmo, eu sou tranquilo, eu sou de boa. Quando você vai ver nos exames laboratoriais dele, não é bem assim. Então, os exames, ele é muito legal pelo seguinte, ele nos passa exatamente as informações do paciente. Não é o que o paciente fala, não é o que o paciente diz ser, é realmente o que o paciente é. E aí nós vamos trabalhar em cima de provas concretas. O que o paciente tem? Qual que é o distúrbio metabólico dele que está originando aquela disfunção estética?